Olá! Hoje a gente vai analisar bem de perto um único dia, um dia que foi, uma sequência impressionante de confrontos e debates, tudo tirado de um texto que ajudou a moldar o mundo. Essa pergunta aqui, ela é a chave de tudo. É o que está no coração de toda a discussão que a gente vai ver se desenrolar de maneiras bem surpreendentes. E tudo começa aqui. Não com uma grande cerimônia, não, mas com um ato bem simples, por causa da fome, que acaba acendendo o primeiro grande debate do dia. Imagina só a cena, um campo de trigo, num sábado, o dia sagrado de descanso, os discípulos de Jesus estão com fome e simplesmente pegam umas espigas para comer. E é aí que uma necessidade humana, super básica, bate de frente com uma lei religiosa. E pronto, a faísca acendeu o debate. De um lado, a acusação baseada na letra da lei. Do outro, a defesa de Jesus. E o interessante é que ele não nega o fato. Em vez disso, ele muda completamente a perspectiva, usando as próprias escrituras dos acusadores para mostrar que sempre houve exceções em nome de uma necessidade maior. E aqui vem o argumento final. Primeiro, ele cita as escrituras para lembrar o propósito por trás da lei, a misericórdia. E depois, ele faz uma declaração de cair o queixo, se colocando como autoridade máxima sobre aquela própria regra. Agora a coisa fica mais séria. O debate sai do campo e vai para dentro da sinagoga. E se antes a questão era fome, agora a gente está falando de sofrimento humano, de uma vida em jogo. A tensão no ar aumenta muito. A pergunta parece inocente, né? Mas não se engane. Isso aqui é uma armadilha pura e simples. A intenção não é aprender, é acusar. É usar a lei como uma arma. E Jesus, em vez de cair na armadilha, faz uma jogada de mestre. Ele responde com uma pequena parábola, uma analogia que todo mundo ali entenderia na hora. Ele apela para o bom senso e para os valores do dia a dia deles. E então ele vira a lógica deles de cabeça para baixo. Se é certo salvar um animal por seu valor material, quanto mais certo seria curar um ser humano? Ele não está quebrando a lei, ele está revelando o verdadeiro espírito dela, fazer o bem. E a reação a esse ato de compaixão é chocante. Em vez de alegria pela cura de um homem, a resposta é ódio. Eles saem dali e começam a planejar como poderiam matá-lo. Isso mostra o quão profundo era esse conflito. A situação vai de mal a pior. Depois de outra cura, um caso bem sério de um homem cego e mudo, as acusações sobem de nível de uma forma drástica. Olha que interessante a estratégia dos oponentes. Já que eles não podem negar o milagre, o poder é evidente, eles tentam distorcer a origem dele. Eles basicamente dizem, esse poder não vem de Deus, vem do diabo. A resposta de Jesus aqui é de uma lógica impecável. Ele expõe a falha absurda no argumento deles. É como se ele dissesse, parem para pensar um minuto. O que vocês estão dizendo não faz o menor sentido. Um mal que luta contra si mesmo não sobrevive. E é aqui que ele faz um dos alertas mais sérios de todos, definindo um ponto sem volta. É basicamente olhar para uma coisa que é claramente boa, uma obra de Deus, e de propósito, com pleno conhecimento, insistir em chamá-la de má. É ver a luz e dizer que é a escuridão. Ele fecha a discussão com uma imagem simples e poderosa. Ações boas, como curar alguém, são bons frutos. E bons frutos, ele argumenta, não podem vir de uma árvore ruim. A ação revela a fonte. Simples assim. Mas eles não desistem. Mesmo depois de toda essa lógica, eles ainda querem mais. Agora eles exigem um sinal, um milagre espetacular, como se fosse uma prova definitiva de quem ele era. A resposta dele é um não bem direto. Ele se recusa a fazer um show. Pelo contrário, ele os repreende, lembrando que outras gerações, no passado, responderam com muito menos. E que algo muito maior estava bem ali na frente deles. Ele diz que vai dar só um sinal bem enigmático, o sinal do profeta Jonas, fazendo uma referência a um evento futuro que seria a prova definitiva de tudo. E para fechar esse dia tão intenso, o último confronto é, talvez, o mais inesperado. Não vem dos inimigos, mas envolve a sua própria família. A discussão sai do campo teológico e vai para o pessoal. Imagina, ele está ali no meio de um ensinamento importante. E de repente chega um recado de família. Essa interrupção comum abre espaço para uma das declarações mais radicais do dia. E a resposta dele pega todo mundo de surpresa. Em vez de um ok, já vou, ele lança uma pergunta que desafia a estrutura mais básica da sociedade, a família. Ele usa esse momento para ensinar algo profundo sobre sua missão. Apontando para os discípulos, ele redefine o que é ser família.
Não se trata mais de laços de sangue, mas de um propósito compartilhado. A lealdade a essa missão divina se torna um novo e verdadeiro laço familiar. No fim deste dia de confrontos, a gente percebe um padrão muito claro. A misericórdia foi colocada acima do ritual, o propósito acima da tradição. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Nas nossas vidas, quando convicções e lealdades entram em conflito, o que acaba prevalecendo?